Gente, animal é tudo de bom. Fazendo jus àquele ditado, que o animal é o melhor amigo do homem. Mas quando seu bichinho apresenta movimentos diferentes, coceiras excessivas nas orelhas, e você não sabe o que fazer, e como esse problema surgiu? A jornalista Raquel Alves bateu um papo com uma médica veterinária que explicou o que pode estar acontecendo com seu animal. Vamos conferir? Oi, Edna. Hoje vamos falar sobre aumento de infecções nos ouvidos de cães e gatos. Sabe aquela coceira excessiva que alguns animais apresentam, vermelhidão nas orelhas e movimentos bruscos e contínuos da cabeça? Pois é, podem ser sinais de que o cachorro ou gato podem estar com inflamação no ouvido. Mas para explicar melhor sobre esses incômodos que afetam o animal, convidamos uma especialista no assunto, a médica veterinária Patrícia Guimarães. Seja bem-vinda, doutora Patrícia. Bom dia, Raquel. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Eu vou começar perguntando, coçar as orelhas, balançar a cabeça, é algo normal de um cachorro ou nem sempre? Nem sempre, Raquel. Às vezes esses sintomas eles podem estar relacionados com algum probleminha que exista dentro dos pavilhões auriculares dos pets. Então, os tutores eles precisam ficar bastante de olho se esse balançar de cabeça chega a sair da normalidade do próprio animal. E como identificar se o animal está com alguma infecção no ouvido? Então, geralmente as infecções de ouvido, elas estão associadas não só com balançar de cabeça, mas esse balançar de cabeça, ele vem junto com a dor, né? A dor, ela provoca bastante desconforto. O desconforto provocado pela dor faz com que o animalzinho não deixe o tutor se aproximar com as mãos da região, dependendo se essa inflamação for uma inflamação bastante grave, uma inflamação bastante crônica. Então, por uma questão mesmo comportamental, o animalzinho recusa um carinho, ou então no momento do tutor tocar a cabecinha do animal, na parte das orelhas, ele pode chegar a chorar, ele pode chegar a rosnar, ele acaba se esquivando, porque ele sabe que no tocar das mãos do tutor, ele vai sentir dor. Então é o primeiro sinal de que alguma coisinha está acontecendo de errado. Outra coisa que a gente pode observar também é a produção excessiva de cerumen, ou seja, uma produção excessiva de cera. Essa cera em excesso, ela pode ter uma cor mais acastanhada, né, uma cor enegrecida, ou então uma coloração mais amarelada. Isso daí é referente à presença de fungos, de bactérias que estão se replicando de uma forma normal. E essa produção excessiva de cerumen, ela acompanha sempre um cheirinho muito desagradável. Alteração comportamental, dor, desconforto, produção excessiva de cera e cheirinho desagradável é compatível com uma infecção de ouvido. Então é importante ficar bem atento a essas questões, né? Exatamente. Ao menor sintoma, deve-se procurar a orientação de um médico veterinário. E quais são as principais causas dessas infecções? Olha, Raquel, a gente pode dividir a infecção de ouvido em 3 principais causas, né? Existem as causas primárias, que são aquelas que são capazes de iniciar a inflamação de um ouvido saudável. E dentro dessas causas primárias, existem vários fatores, né? Por exemplo, presença de parasita, como uma sarninha de ouvido, como presença de pulgas, né, no corpo do animal, ou então presença de carrapato na região interna do ouvido. E além da presença de parasita, a gente também encontra as desordens de queratinização, como por exemplo os pets que sofrem, né, os cachorrinhos que sofrem de dermatite seborreica.
Além disso, a gente também tem os corpos estranhos, presença de tumores, presença de pólipos que caracterizam essas causas primárias. Bom, existem as causas predisponentes, que são as causas que não provocam otite, mas que dão força para todos os fatores primários causarem a inflamação no ouvido, como, por exemplo, a anatomia da orelha, onde a gente encontra os animaizinhos, né, os pets que têm a orelha mais pendular ou mais ereta, e isso tudo influencia na circulação do ar, no aumento de temperatura, no aumento de umidade, que são questões que favorecem ao crescimento de micro-organismos como bactérias, fungos e leveduras. Bom, além da anatomia do conduto auditivo, a gente encontra os condutos auditivos que são mais longos, que são mais tortuosos, e isso daí favorece bastante o aparecimento de micro-organismos também. Fora as doenças endócrinas, como o hipotiroidismo, o hiperadrenocorticismo, que geralmente são a causa base para o aparecimento das otites. Finalmente, a gente fala das causas perpetuantes, que são aquelas causas que agravam a inflamação das otites, como, por exemplo, a presença de micro-organismos, como bactérias, como fungos ou como leveduras também. Anteriormente, doutora Patrícia, você falou sobre aquela questão do mau cheiro, mas quando o cachorro ou gato não está com mau cheiro nos ouvidos, as orelhas estão sempre limpas, mas continua com a coceira. O que fazer? Se os sinais da otite continuarem, como não só o mau cheiro, mas como o balançar de cabeças ou a vermelhidão, o médico veterinário ele precisa, além de investigar a causa base, fazer uma boa anamnese no animal, fazer um exame físico adequado desse conduto auditivo, através de exames como a microscopia, como citologia, como a otoscopia ou às vezes a videotoscopia, para identificar a presença de algum corpo estranho, a presença de algum pólipo, algum tumor que possa estar ocasionando essa coceirinha ou esse balançar de cabeça aí excessivo. Tem casos de alergia ser crônica e precisar ter que fazer uso contínuo de alguma medicação? Sim, existem alguns casos. Por exemplo, o animal com uma atopia, um cão atópico, às vezes é necessário ele entrar num período de tratamento, né? Não seria de tratamento, mas um período de manutenção, onde alguns produtos necessitariam ser utilizados com uma frequência maior. Doutora Patrícia, como que é diagnosticada a otite? Então, o diagnóstico da otite, ele requer um exame físico minucioso, uma avaliação do médico veterinária completa do animal durante o exame clínico e também a solicitação de alguns exames importantes que vão dar um caminho mais definitivo para o médico veterinário fechar o diagnóstico, como, por exemplo, o exame de microscopia, que vai avaliar a coloração da cera, a presença de corpo estranho, como tumor, como pólipo, né? O exame de microscopia, que também vai avaliar a presença dos tipos de micro-organismos que estão associados a essa otite. Se é uma bactéria que está associada, se é um fungo, uma levedura, ou se é tudo junto, o que a gente chama de otite mista, né? Que é aquela otite que está associada à presença tanto de bactéria quanto de fungo e também de levedura. Outro exame muito importante é a cultura e o antibiograma, né, que faz a avaliação de qual bactéria está relacionada à otite e qual o tipo de antibiótico mais indicado, né? Ou seja, o antibiótico que essa bactéria apresentará sensibilidade, né, para a gente não correr o risco de tratar o animal, o pet, com um tipo de antibiótico cuja bactéria seja resistente. Então, o tratamento não daria tão certo, né, dessa orelha. E, por fim, existe o exame de videotoscopia, que é um exame mais detalhado, onde o médico veterinário consegue ter uma melhor visualização do canal auditivo e também da membrana timpânica, que é uma estrutura extremamente importante
né, do ouvido dos cães e dos gatos. Então é sempre importante que o dono do animal perceber que ele está com algum problema, não medicar por conta própria, né? Já procurar um veterinário. Exatamente, é sempre importante a gente encaminhar o nosso pet para avaliação de um médico veterinário, que é a pessoa mais indicada para escolher o melhor antibiótico, o melhor anti-inflamatório, o melhor antifúngico para o tratamento da otite dos pets. Patrícia, agradecemos sua participação, que foi de extrema importância. E com certeza suas explicações vão ajudar pessoas que muitas vezes têm um animal nessa situação e não sabem o que fazer. Raquel, eu que agradeço a participação. Muito obrigada e até logo. Nós que agradecemos. Edna, e volto com você. Obrigada, Raquel. Você viu como é importante ficar atento a qualquer movimento diferente que seu cão ou gato pode apresentar? Se seu animal está apresentando algum destes sintomas, como coceiras nas orelhas, vermelhidão, procure um profissional. Obrigada, doutora Patrícia.